Éfeso. Éfeso, uma das primeiras igrejas a qual foi destinada as cartas do livro de Apocalipse. No grego antigo, Éfeso, com O, no latim, Éfesos, com U, no turco, Éfis, e em português, Éfeso, que tem como significados, número 1, propósito pleno, número 2, para que Deus seja louvado, e número 3, cidade desejada. Cristo iniciou a carta com elogios à igreja de Éfeso, que verdadeiramente foi uma igreja que fazia a obra de Deus com muito amor, com muito fervor, em oração e busca. Eram cristãos que tinham visão de Deus, pois não se deixava levar por qualquer ensino ou doutrina que profetas que se diziam ser de Deus queria colocar dentro da igreja. Deus ainda fala sobre a paciência e o sofrimento que a igreja de Éfeso tinha quando faziam a obra do Senhor. E mesmo assim, com todo o sofrimento, com toda a luta, eles não deixavam com que a obra do Senhor parasse. Éfeso deixou o primeiro amor esfriar, acabar, porque é uma igreja tão fervorosa, uma igreja que Deus teceu tantos elogios, deixa o primeiro amor dessa maneira. Éfeso era uma das 3 cidades mais influentes do lado oriental do Império Romano. Devido a isso, ela era um centro de comércio marítimo e terrestre, localizada na Ásia Menor. Foi construída no século X a.C. Pertencia à Anatólia Ocidental, que ficava perto da costa do Mar Egeu. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente mais de 200.000 pessoas e, por conta disso, ela era considerada a segunda maior cidade da época. Por trabalhar com o comércio marítimo, existia muita a ida e a saída de pessoas da cidade. Porém, outra coisa que movia o comércio era a fabricação de imagens e bugigangas de uma deusa chamada Diana, que também era conhecida como Artemis. Essa deusa, para eles, era a deusa da fertilidade e ela era representada por uma estátua com muitos seios. As festas dedicadas a esta deusa era com libertinagem sexual, bebedeiras, rituais macabros, feitiçaria e magia negra. O peso espiritual nessa cidade era muito grande, a opressão espiritual era muito grande. Movido pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo chegou em Éfeso proclamando a salvação e a libertação por meio do poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, uma grande parte da cidade se converteu ao Senhor. Esse evento a gente encontra ele no livro de Atos, no capítulo 19. Satanás, ele começou então a usar essa força maligna que havia na cidade de Éfeso, e isso trouxe frieza espiritual para a igreja. Isso trouxe fraqueza, isso trouxe abertura de brechas no meio do povo de Deus. E até aqueles que transbordavam de unção receberam setas e acabaram voltando às suas práticas mundanas. Muitos que se desviaram, saíram da igreja, e outros continuaram na igreja, mas cometendo pecado. Deus falou que se caso eles não se arrependessem e não voltassem ao seu primeiro amor, tiraria deles o seu lugar de castiçal. Isto é, Deus os removeria de seu reino e colocaria uma outra igreja em seu lugar. Isso foi um alerta. Mesmo muito deles se deixando levar por suas fraquezas espirituais, havia algo na igreja de Éfeso que chamava a atenção de Deus. Por isso que Deus estava chamando eles ao arrependimento. Éfeso tinha algo que Deus aprovava, que era rejeitar as obras dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Eram crentes que sustentavam o ensino de Balaão, dizendo que a imoralidade sexual não afetava a salvação deles em Cristo. Isto é, crentes que arrumavam desculpa para continuar pecando. E devido a isso, o amor foi se esfriando, já não era mais da mesma maneira, já não era mais da mesma forma. Agora um relato sobre a igreja de Éfeso, que após todos esses acontecimentos, ela foi destruída em 263 pela tribo germânica, os godos. Porém, foi reconstruída 30 anos depois por Alexandre Magno, o qual pediu em troca dessa reconstrução um edifício dizendo que ele tinha sido o reconstrutor. No ano de 614, a cidade foi parcialmente destruída por um terremoto. E hoje, as ruínas de Éfeso estão localizadas perto da histórica cidade de Selçuk, no distrito de Esmirna, perto de Kuzadasi, na Turquia. As ruínas de Éfeso são uma atração turística internacional e local. E em 2015, a ONU e a Unesco
entregou Éfeso na lista do patrimônio da humanidade. Então, para quem um dia tiver curiosidade e vontade de conhecer a cidade de Éfeso, ou o que sobrou, ela está lá na Turquia.